Queridos, eu quero pedir a gentileza para que você possa abrir a sua Bíblia ou utilizar o seu smartphone para que venhamos ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho que escreveu Marcos, no seu capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16, apenas um versículo da palavra do Senhor que nós estaremos lendo aqui nesta noite. Marcos capítulo 16 e o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém, meus irmãos. Queridos, quando nós olhamos este versículo da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, o meu coração se alegra de uma forma muito grande, muito tremenda, porque nós sabemos que isto retrata justamente sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós olhamos para este versículo e eu posso entender uma palavra que o Senhor disse: ide aos seus discípulos, mas não esqueça de João, o discípulo amado. Não foi isso que ele disse. Ele disse: ide aos seus discípulos, mas principalmente a Pedro. Quem era Pedro? Pedro, ele, primeiramente, Evangelho de Marcos, no seu capítulo 3, versículo 16, se chamava Simão. Este homem era da cidade de Cafarnaum, uma cidade aonde era conhecida pela pesca e pelo comércio. Pedro tinha um gênio forte. Pedro era um pescador. A Bíblia diz que não era um homem letrado, ou melhor dizendo, era analfabeto. Pedro era um homem que tinha um gênio, que, se nós podemos entender, tinha um gênio muito forte. Uma certa feita, Pedro, que ainda o Senhor não havia mudado o seu nome, era Simão. Ele havia tentado pescar a noite inteira, mas ele não conseguiu. E retornando pela manhã, a Bíblia Sagrada diz que Jesus chegou a ele e disse: retorne ao mar. Pedro, ele disse: Senhor, tentamos pescar a noite inteira, porém nenhum peixe pescamos, não conseguimos apanhar nenhum peixe. Entenda, como pode um homem, da pessoa, caminhando com Cristo, mas atribulado, caminhando com Cristo, mas ele não tinha ainda aquela firmeza, não tinha aquela firmeza. Pedro só errava, Pedro só errava, mas Jesus não abriu mão de Pedro. Jesus não abriu mão de você. Aleluia! Jesus não abriu mão de você. A Bíblia diz em João, capítulo de número 13, que em um determinado momento o mestre, ele quis ensinar os seus discípulos sobre a humildade.
Então ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Lavou o pé de um, lavou o pé de outro, pastor. De mais um atrás, de mais uma. Quando chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Mestre, o meu não irá lavar. O meu não irá lavar. Mas Jesus olhou e disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, não terá parte. Então Pedro disse: Senhor, não lave apenas os pés, lave as minhas mãos, a minha cabeça, o meu corpo todo. Lava-me por inteiro, porque eu preciso da sua graça. Lava por inteiro, mestre. Aleluia. Você está entendendo? Pedro errava. Tudo que Pedro ia fazer, ele errava. Ele não era um super-homem. Você imagina, Pedro não acertava uma. Pedro não acertava uma. O Pedro do Evangelho era um homem covarde. Era um homem que não tinha condições alguma. Por quê? Pergunta por quê? Ele ainda não havia entendido o poder do seu Deus. Ele ainda não havia entendido a graça que Deus tinha para ele. A Bíblia diz que quando Pedro, o Senhor Jesus, foi entregue, chegou o servo do sumo sacerdote, pegou Jesus. Pedro pegou a espada e cortou a orelha. Aonde estava a espada? O que eu posso entender é que durante o chamado de Simão, em Marcos capítulo 3, até aquele determinado momento, Pedro ainda estava com a espada escondida. Ele ainda não havia deixado as práticas anteriores para trás. A espada ainda estava guardada. Ele ainda não havia se entregado a Jesus de todo o seu coração. Não havia. Pedro ainda não havia entendido o poder de Deus. A Bíblia ainda diz que quando Pedro estava em determinado lugar, no templo, ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus. Ele não assumiu. O que eu posso entender, que se fosse eu e você, o responsável por Pedro, certamente diria para ele: Pedro, você não serve. Pedro, você não tem condições. Pedro, você errou. Pedro, você negou o mestre. Você foi taxado de homem de pequena fé. Você não tem condições alguma. Aleluia. Mas eu glorifico a Jesus, que quando Jesus ressuscitou, aleluia, eu sinto a graça de Deus. Amando e decomandando. Quando Jesus ressuscitou, ele não esqueceu de Pedro. Ele dizia aos discípulos: mas não esquece de Pedro. Ele é importante. Eu ainda tenho a graça
trazer uma palavra profética de Deus para você. Você pode ter falhado, mas Jesus ainda conta com você. O capeta pode dizer que não, o Satanás pode dizer: olha, você errou, você não pode mais ser chamado servo de Deus. Eu quero repreender toda obra contrária, é pela graça de Deus, é dizer: ei você Pedro, ei você que errou, é você, mas Deus ainda tem a graça para você. Ele ainda tem. Sabe por quê? Pergunta por quê? Deus, Ele não vê somente o presente momento, Ele vê você lá na frente triunfando, Ele vê você lá na frente com a porta aberta, Ele vê você lá na frente, Satanás sendo envergonhado, Satanás vai ser envergonhado. A graça de Deus é sobre a sua vida. Eu quero que você levante a mão e dê glória, o glória mais alto. Se eu pudesse, eu saía correndo, eu saía voando aqui, porque a graça alcançou a sua vida. A Bíblia diz que quando Pedro foi avisado, Jesus ressuscitou. Aleluia. E tem uma coisa, Pedro, o mestre pediu para te falar pessoalmente. O mestre pediu para te falar pessoalmente. Ele não mandou lembrar especificamente de João, o discípulo amado, porque quando ele reclinava a sua cabeça para dormir, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus. Deus ainda tem um plano. Você pode ter errado, mas Jesus está aqui. Ele conta com você. Ele conta com você. Escuta, olha para cá. A Bíblia diz agora que o Espírito Santo desceu. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. A Bíblia diz que estavam todos reunidos naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus, quando ele ressuscitou, cerca de 500 pessoas ainda viram a Jesus, mas na descida do Espírito Santo só tinha cerca de 120, 380 pessoas não acreditavam mais, mas 120 estavam ali. E Pedro estava no semáforo, e ele recebeu o Espírito Santo, e todos foram cheios, falaram em outras línguas, nas línguas que cada um conhecia do seu país. Então disseram: como que Pedro está falando em outra língua? Ele não é um homem letrado, ele é analfabeto, mas era o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus. E ele foi cheio, e ele foi cheio, e ele foi cheio da graça de Deus. E posteriormente, aquele antigo Pedro se tornou um novo Pedro. Levanta a sua mão que eu quero liberar uma palavra profética. Aquele que te conheceu lá atrás vai te conhecer daqui para frente. Aquele que viu a sua derrota vai ter que falar: olha, ele está cheio da graça, ele está cheio da unção,
Se fosse eu e você, descartaria Pedro, pastor Fernando Filho. Quem sabe ele era taxado como homem de pequena fé. Mas aqueles mesmos que falaram de Pedro tiveram que engolir a seca. Tiveram que engolir a seca. A Bíblia diz que aquele Pedro que só errava, pastor Fernando, ele estava num caminho do templo chamado Formosa. Por que templo chamado Formosa? Porque tinha uma porta muito grande e bonita. Por isso é templo chamado Formosa. Pedro e João estavam caminhando. Pedro disse para aquele homem que não conseguia andar: olhe para nós. Plural. Olhe para nós. E depois veio o singular. Veio o singular. Porque Pedro disse: escuta, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho a graça, mas eu tenho o sangue.